Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento estarmos aqui reunidos, Senhor. A tua providência nos faz estar aqui reunidos nessa noite, Senhor. Em fraqueza, em temor. Estamos aqui, Senhor, porque somos fracos. Porque reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Vivemos em um mundo, Senhor, onde as pessoas buscam poder e riqueza. Muitas vezes somos influenciados a buscar as mesmas coisas. Que o Senhor não nos deixe vencer por elas, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito nos ajude a combater as obras da carne e a manifestar de maneira evidente o fruto do Espírito. Enche-nos nessa noite, Senhor. Nos ajuda a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e que a Tua palavra, Senhor, na nossa vida não seja em vão, mas nos transforme, nos santifique, nos motive, Senhor, para toda boa obra no Teu santo nome. Eu oro pelos irmãos que estão aqui. Cada um sabe as dificuldades que tiveram que ser enfrentadas para que estivéssemos aqui nesse momento reunidos. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, a manifestar o Teu poder e a Tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração da igreja em Atos capítulo 4, e também vamos falar acerca da nossa oração como uma forma de nós analisarmos com toda a cautela o nosso cristianismo. Eu creio, irmãos, que nunca é demais lembrar para vocês um determinado momento da história das nossas vidas, onde todos nós estaremos juntos e viveremos esse momento, independente de sermos salvos ou não. E eu gostaria de ler, antes mesmo de começar a exposição, em Atos 4 hoje, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito de maneira assim, tão clara, no livro do Apocalipse. Eu quero que você entenda que a gente não precisa de cartomante, a gente não precisa de búzios, a gente não precisa nem de falsos profetas adivinhando o futuro, porque o nosso futuro, o futuro de toda a humanidade, já foi revelado para a igreja. Não é por acaso que esse livro tem o nome de Apocalipse. Apocalipse em grego significa justamente revelação. Em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, nós vemos o juízo de Deus. E eu quero que você entenda que todos nós estaremos nesse momento, independente de salvos ou não. E aqui eu quero que você perceba como vai ser importante, como as pessoas nesse exato momento perceberão como nós usamos mal, na maioria das vezes, o nosso tempo aqui na Terra. Como nós nos aplicamos a coisas que não são eternas. Então, por exemplo, uma pessoa que se dedica a ficar muito rico, ela pode até conseguir, mas o dinheiro dura para sempre? O dinheiro faz com que a gente viva para sempre? Então, as pessoas, elas sabem disso, mas elas se auto-sabotam, como a gente vai ver aqui. Versículo 11, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
A ideia é justamente mostrar aqui que não existe nada maior do que Deus. A gente costuma achar que os nossos problemas são grandes. E a gente normalmente tem esse pensamento equivocado porque a gente não conhece a grandeza do nosso Deus. Versículo 12 de Apocalipse 20: eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos. A ideia aqui é que nós estaremos juntos com pessoas de todas as gerações, desde o começo até o último cristão. Todos estarão nesse momento reunidos diante do trono do Senhor. E é preciso que você entenda, aqui não é um juízo investigatório, como por exemplo é o tribunal dos homens. Então, quando você tem um juízo humano, busca-se investigar se efetivamente o culpado é culpado ou é inocente. Aqui não, aqui é um juízo declaratório. Deus, em sua santidade, Ele vai declarar a sentença dos culpados e o motivo por que são culpados. É por isso que nós, como igreja, temos falado tanto nesses últimos meses, como um cristão de verdade, ele não se preocupa com a sua reputação, ele se preocupa em viver uma vida santa. Quando a gente se ocupa em viver uma vida santa, a nossa reputação está bem guardada em Deus, independente do que falam de nós. Então, um cristão, ele nunca se preocupa se alguém expôs um pecado ou algo da sua vida, até porque a partir do momento que nos tornamos cristãos, a nossa vida, ela não nos pertence mais, ela é do Senhor, e nós vivemos ela de maneira muito clara, glorificando o Senhor. E se não o fazemos, devemos ser repreendidos o mais breve possível para que possamos fazê-lo. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E a gente já falou aqui um grande número de vezes, a gente já expôs esse texto. Todos vocês já sabem disso, eu creio, mas parece que nunca é suficiente. Na nossa geração, ficou muito conhecido, se você ainda não reparou, as lojas normalmente elas têm uma carinha sorrindo, escrito embaixo: sorria, você está sendo filmado, justamente para mostrar que a loja tem um sistema de monitoramento por imagem, para que as pessoas sejam desencorajadas a fazer qualquer coisa de errada. E aqui o que o Senhor está revelando, o apóstolo João, que passa a nós, é justamente isso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente não faz e deveria fazer, está registrado. Então não adianta a gente se desculpar, a gente tentar justificar o injustificável. A única coisa que a gente pode fazer, de fato pode gerar benefício para a alma, é arrependimento e conversão. Então, não adianta a gente tentar justificar. Então, é como uma pessoa que dá um tiro e mata a outra. Mas eu não queria, foi num momento de raiva. Sim, mas você deu um tiro e matou. E aí? Perceba, a pessoa não se arrepende, a pessoa justifica, é porque eu estava com raiva, a pessoa falou coisas que eu não queria, e aí eu fui e agi assim por impulso. Você está arrependido? Estou arrependido de ter matado, mas assim, não queria matar, só queria machucar. Só queria fazer o mal. Então, a gente vive num mundo onde as pessoas são, experts em se justificar, e o livro está aqui para mostrar isso. Não adianta. Não adianta. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Esse livro é o que de fato importa para nós, no sentido de que se a gente é salvo, nosso nome está escrito aqui. Mas se o nome está escrito aqui, a nossa vida tem que ser vivida de tal forma que a gente tenha certeza que o nosso nome está escrito aqui. Então, não é possível que uma árvore boa dê um fruto ruim. Assim como não é possível
que uma árvore ruim dê um fruto bom. Por que Jesus falou isso? Justamente para evitar esse tipo de confusão que a gente ouve hoje. Não, mas é a graça. Então, se é a graça que me salva, eu posso viver igual um ímpio, mas porque eu conheci, eu estudei o livro de Romanos, eu conheci a carta aos Efésios, então eu sei que é a graça que salva. Eu posso ter a vida de um ímpio, eu posso fazer as escolhas que evidenciam que eu nunca renunciei a nada, nunca abracei a minha cruz, nunca segui a Jesus, mas naquele grande dia eu vou ser salvo. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Não está. O seu nome não está escrito no livro da vida se você pensa assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É o que diz. E nós sabemos de tantos e tantos evidências que estão aqui no Novo Testamento justamente para evitar esse tipo de auto-engano, onde a gente pensa que é salvo e não é. A gente pensa que o nosso nome está escrito no livro da vida, que não está. E por que isso é tão importante? Porque, irmão, se você não tiver certeza absoluta disso aqui, todos os planos para a sua vida só estão te levando para o inferno. Então, por isso que é tão importante a gente repensar. A Bíblia nos chama a examinar a nós mesmos constantemente. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olhe, mas a salvação não é pela graça? É claro que é pela graça, mas a graça é evidenciada pelas obras. A graça, ela vem por meio da fé, e a fé viva, ela produz boas obras, de maneira que a fé sem obras é morta. É justamente sobre esse assunto que Tiago está tratando com a igreja, quando ele diz: vem cá, vocês estão dizendo que tem fé, que vocês conhecem a doutrina de Cristo, perseveram na doutrina dos apóstolos, mas a fé de vocês não tem transformado vocês. Que segurança é essa que vocês têm? Então ele diz: a fé sem obras é morta. E ele ainda fala: não ache que tal fé pode salvá-los. E aqui ele diz: serão julgados conforme as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí, irmãos? Hoje eu estava em um determinado lugar, a pessoa perguntou a minha idade. Eu disse: eu tenho 43 anos. Rapaz, não parece. Eu digo: realmente deve parecer que eu tenho mais, né? Então, imagine, eu tenho 43 anos. O que já não está escrito no livro? Minha conversão se deu mais ou menos quando eu tinha 30 anos. Irmãos, até os 30 anos, pense. Uma pessoa muito, mas muito ímpia. Então, e depois? Eu deixei de pecar? Não. Só que agora, eu sei que eu preciso ser santo. Eu sei que eu preciso me arrepender. Eu sei que os desejos da minha carne não devem ser satisfeitos, devem ser combatidos. Eu sei que os sofrimentos, eles não podem se comparar com a glória do porvir. Então é preciso que a gente entenda que tudo que a gente faz, tudo que a gente não faz, estão registrados. Nós temos vivido numa geração evangélica que acha que ficará impune dos seus malfeitos, da sua falta de fé, da sua incredulidade, da sua falta de dedicação à obra cristã. A maioria das pessoas acha que vai ficar impune. Então, como uma pessoa diz assim: eu não tive tempo. Vamos imaginar que você quebrou a perna, né? Vamos imaginar que a Reginho quebrou a perna, o bichinho. Aí a esposa chega do trabalho, está a Reginho gemendo de dor, a perna quebrada. Diz: não, você não foi para o hospital? Ah, eu estou sem tempo de ir para o hospital. Sem tempo. Perna quebrada. Então, com você que não tem certeza que é salvo, vai gastar o seu tempo com outra coisa que não seja
ter certeza da sua salvação. Percebe como a nossa lista de prioridades, irmãos, está desorganizada? Assim, se você não é cristão, nem deseja ser, tudo bem, você tem direito. Mas o que é contraditório é justamente a pessoa que se autodeclara cristão, que diz que é cristão, que acredita ser um verdadeiro cristão, cristã, e que vive uma vida totalmente em desacordo com a palavra de Deus e justifica as suas más ações pela graça. Então aqui a gente precisa entender isso aqui. Por que eu estou falando isso numa realidade do livro de Atos? Que a gente está estudando o livro de Atos para poder a gente entender de uma vez por todas que aqueles cristãos, eles não são diferentes de nós. O irmão Paulo, não é o apóstolo Paulo, mas o irmão Paulo está falando, não, pastor, está na Bíblia, né, que Pedro e João, eles eram homens incultos e letrados, né? Eu digo, tá vendo? Nem faculdade eles tinham. Não tinham se eram alfabetizados, a gente nem sabe. Mas eles fizeram o que fizeram pela glória de Deus. Pela graça. Então, assim, é preciso que a gente entenda que essas pessoas, elas não são diferentes de nós, no sentido de que são melhores do que a gente. Não, são iguais. A diferença é que a gente não está disposto a renunciar e seguir. Porque a gente vive numa geração onde os atrativos da carne são muito maiores. Então, a gente, o tempo todo, a gente é tentado. A gente é tentado na cozinha, irmão. Você olha para sua geladeira e diz, não é possível que eu ainda estou com esse trambolho. Só faz gastar energia. Preciso de uma nova. Aí você vai esquentar a comida. O gás. Não, então eu vou esquentar no micro-ondas. Queimou. Eu vou esquentar no forninho. Você é maluco? A eletricidade que o forninho gasta. Essa é a nossa vida. Tudo. Né? Essas comodidades. Antes não tinha nada disso. As pessoas viviam. Mas assim, a gente hoje está numa geração que se a gente não tiver um celular que seja smartwatch, a gente é um ET. Né? Smartwatch o quê? Um smartphone. A gente é um ET. Vem cá, você não tem WhatsApp? Qual é o seu WhatsApp? Não tenho WhatsApp. Não tem WhatsApp. Qual é o seu Insta? Então a gente vive numa geração que força a gente a querer ter as coisas. Eu estou vendo, por exemplo, aqui muitos irmãos que têm óculos. Né? Eu tenho que usar. Aí às vezes a gente está usando um óculos, o óculos está bom. Mas não está na moda. Você viu que lançou um modelo novo? Agora a moda é azul. É vermelho. Mas é que a sua lente não é a mesma? Mas não é vermelho. Então, o tempo todo a gente é impulsionado a desejar coisas. É a Copa do Mundo. Você não tem uma blusa do Brasil para torcer? Não é possível. Então, o tempo todo. Aí depois a gente se questiona, por que a gente não tem a espiritualidade, não busca a espiritualidade que essas pessoas buscavam? Por causa disso. Um tipo de coisa que rouba a nossa mente, que rouba o nosso tempo, preocupações fúteis, coisas irrelevantes. Não, deixa eu dizer uma coisa para você de maneira bem sincera. Qual é a diferença de você comer uma comida quente ou fria? Pastor, toda a diferença. Você sabia que para o seu estômago não tem nenhuma? No processo que vai ser gerado, energia, gordura, o que for, não tem diferença nenhuma a temperatura. Mas o paladar. O paladar é opcional. O nosso paladar não tem que ser agradável o tempo todo. Não. Quando der, glória a Deus. Mas se não der, tem o que comer e o que vestir. Não é o que comer que eu quero. Não é o que vestir que eu quero.
gente vive o tempo todo preocupado em ter as coisas. E para ter as coisas, a gente tem que ter dinheiro. Ou então ser como o irmão Paulo, que tudo é bênção. Então, aí a gente fica gastando tempo para ter dinheiro. Ou então orando para ter dinheiro. Deus envia provisão, porque lançou o último modelo do tênis da Nike. Eu preciso comprar aquela chuteira. Então a gente precisa acordar, irmãos, porque está no livro. Está tudo no livro. Você sabe que todas as nossas orações estão anotadas, mesmo aquelas que são antibíblicas, mesmo aquelas que são abominação, como está lá no livro de Provérbios. Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Mas está escrito: você fez uma oração abominável tal dia, tal hora. Está escrito aqui. A questão é, você se arrependeu depois? Se não se arrependeu, não foi perdoado. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Você vê, a gente sabe dessas coisas, mas você vê como é interessante, a gente não conecta essas coisas com a nossa realidade de salvação e condenação. É impressionante como a gente trata essas coisas como mera teoria. Parecendo que é uma formulazinha, força igual a massa vezes aceleração. Parece que a gente está fazendo um cálculo matemático. Não, irmãos, a gente está falando de salvação e condenação eternas. A gente está falando de coisa séria. E eu oro assim para que a gente não perceba a seriedade disso tarde demais. Então aqui ele diz, segundo as suas obras, versículo 12, conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que estavam neles, e foram julgados um por um. Você imagina, hoje nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos vivos. Vivos assim, entre aspas, porque a maioria está espiritualmente morto. E quantos já existiram? Um por um. Pastor, mas isso deve durar uns 1000 anos. Irmãos, o tempo lá não é igual ao tempo aqui. E a gente nem devia estar preocupado com isso. A gente devia estar preocupado que vai chegar a nossa hora. Um por um. O irmão comum é casado com a irmã Rita. Eles não vão juntos para o julgamento. Mesmo os dois salvos. Primeiro vai ser, como é? Yosef Calmon Siqueira. Imagine o bichinho, o joelho, diante do trono. Rita, tudo bem, vai lá. E aí? Vai estar aqui, vai ser chamado. E vai ser revelado as nossas obras. Se hoje a gente tivesse uma máquina que eu colocasse como se fosse, né, um capacete, e o projetor mostrasse o que está na sua mente, você queria ser cobaia dessa máquina aqui hoje? Alguém se voluntaria? Naquele dia, irmãos, vai ser assim. Todas as nossas obras vão estar lá no enorme projetor. Ó, você fez isso, isso e isso. Você pensou isso, isso e isso. Você. E aí? Percebeu que é hora da gente se arrepender agora? Hora de buscar o Senhor agora. No livro de Isaías, quando está falando da graça de Deus, falando no capítulo 55, Isaías diz: olhe, cuidado para você não confundir a graça de Deus com a impunidade. Então ele diz: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que o profeta diz isso no meio de um negócio assim tão bonito, né? Quem tem fome, venha, de graça vai receber. Porque às vezes a gente confunde graça com impunidade. Às vezes a gente confunde a bondade de Deus com injustiça. Não, Deus não é injusto. Deus vai tratar cada um
conforme a sua palavra, como ele disse. Então é preciso que a gente acorde, irmãos, enquanto a gente ainda tem tempo. Por que você acha que esses irmãos do livro de Atos oravam como oravam, viviam como viviam? Porque eles acreditavam nisso que eu estou dizendo para vocês, de todo o coração. Por que eles não achavam ser dono de nada? Não é que eles não tinham sua casa, eles tinham sua casa, mas eles entendiam, a minha casa não é mais a minha casa, é o local que eu estou morando. Se Deus quiser que eu saia, eu saio. Se Deus quiser que eu venda e dê o dinheiro, eu faço isso. Às vezes a gente tem uma ideia às vezes errada, né? No sentido de que não tinha nada em comum, como se tudo fosse de todo mundo. Não é isso não é essa bagunça não. As pessoas continuam tendo suas coisas, mas o que muda é o relacionamento dela com as coisas. Elas não se veem mais como proprietárias, mas elas são possuidoras. E há uma diferença entre propriedade e posse. Então, é como, por exemplo, se eu emprestasse uma caneta para a Reginho. A posse estava com ele, mas a caneta era minha. Então, os cristãos são aqueles que entenderam. A gente tem determinadas coisas, a gente possui determinadas coisas que a graça de Deus, a providência de Deus nos concede para a gente usufruir aqui na terra, para ajudar outros. Mas não são nossas, são de Deus. Isso que mudou na visão desses cristãos. Por que mudou? Porque eles entendiam isso aqui. A gente vai ter que dar conta. Você já viu a preocupação? Quem aqui já trabalhou no comércio? Quando você vai fechar um caixa, que falta 50 centavos. Talvez você diga, mas é só 50 centavos. O problema não é só 50 centavos. O problema é, por que não está batendo? Porque há um relacionamento entre a mercadoria que foi vendida e o dinheiro que entrou e saiu. Então alguma coisa está errada, não é só 50 centavos. Uma pessoa que é responsável por isso, ela fica o quê? Preocupada. Então, é importante que a gente entenda, vai haver esse dia de prestação de contas. Por que que os cristãos eles se entregavam tanto à obra do evangelismo? Por causa que eles queriam tesouros no céu. Eles entendiam que essa era uma das formas de se agradar mais a Deus, entregando-se desimpedidamente à sua obra. Então aqui ele diz, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, e agora? E agora, irmão? Agora não tem mais jeito. Oh Deus, me dá uma segunda oportunidade, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Igual aqueles filmes, né? De Volta para o Futuro. Deixa eu voltar que eu vou fazer tudo diferente, Senhor. Meu filho, se você quiser fazer tudo diferente, você vai começar a fazer tudo diferente a partir de agora. Porque você está sendo avisado agora. Aí daqui a 10 anos, ô Senhor, deixa eu voltar aquela noite que o pastor fez aquela pregação. Mas e por que você não mudou naquela noite? Por isso que quando o Senhor fala sobre essa realidade do céu e do inferno, ele cita duas pessoas, Lázaro e um rico. E o rico diz, mas e agora? Avisa meu. Não tem como avisar os seus familiares dessa forma que você quer. Tem uma forma só. A palavra. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então quem vai ser salvo por isso aqui que vocês estão ouvindo. É isso que salva. Não tem nenhuma obra assim mística. Não tem assim uma porta mágica. Que tem umas igrejas que até gostam, né, de fantasiar. Pegar um negócio como esse aqui, né? Aí a gente faz como se fosse aquele corredor, né? Irmãos, quem passar por esse corredor aqui está entregando sua vida a Jesus, estará salvo, aleluia. Não está bem. Você e eu temos que ser uma nova
criatura. E isso é evidenciado não porque a gente atravessa uma porta, mas porque a gente vive uma vida demonstrando que seguimos o mesmo caminho que o nosso Salvador. Agora eu quero voltar para o capítulo 4, eu vou falar bem pouco com essa palavra. Mas não tem como a gente falar de determinadas coisas, como a gente está falando aqui, sem entender isso, irmãos. Porque senão fica assim, sabe? E é o que eu tenho sentido, não sei se vocês sentem da mesma forma. Hoje em dia, até assim, as pregações bíblicas, hoje, você pega até na internet, algumas pregações assim, que são bíblicas, e o que você sente falta? Não há um estímulo à santidade. Então você pode pegar um doutor em teologia e ele vai fazer uma pregação assim, maravilhosa sobre o livro de Atos no sentido histórico, no sentido gramatical, uma palavra que foi usada, o que ela significa, assim, mas como isso vai mudar a vida dos ouvintes? Não tem isso. Como isso vai nos fazer mais parecidos com Cristo? Cada vez menos a gente vê essas coisas sendo pregadas. Por quê? Porque as pessoas não querem isso. Isso afasta as pessoas do universo religioso. Então é preciso que a gente acorde, irmãos. Agora eu quero voltar aqui de onde a gente parou ontem. Nós vimos a oração da igreja. A igreja está orando. E a primeira coisa que eles falam na oração é a impotência de Deus, a perseguição do mundo em relação aos crentes. A perseguição começou contra o próprio Cristo, em relação à igreja. Mas mesmo no Antigo Testamento, os profetas foram perseguidos. Mas aqui na igreja, a perseguição começou com o fundador dela, que é Cristo. A minha igreja, é assim que Cristo chama. Então, no versículo 29, só para a gente conectar com o que a gente vai falar aqui hoje. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E o mundo o tempo todo ameaça a gente, irmãos. O tempo todo a gente se sente ameaçado. Se não é uma ameaça física, é uma ameaça psicológica. No sentido de que vai nos faltar algo. Nós iremos passar por momentos de privação. Então é sempre assim. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha o que a igreja pede. A igreja pede força a Deus para servir. O que a gente tem visto hoje é o contrário. É uma igreja que quer um Deus que sirva ao interesse dela. Então tem o dia do milagre, tem o dia da libertação, tem o dia da prosperidade financeira, tem o culto de empresários, tem o encontro de namoros para os cristãos que estão solteiros. A igreja servindo aos interesses das pessoas. Então a gente olha assim, mas como pode isso? A igreja ela tem que servir o interesse de Cristo, e só esse. E a igreja orava por isso. Dai-nos, Senhor, intrepidez para que a gente possa anunciar a tua palavra, porque esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Se a nossa vida não entregue a isso, se a nossa vida não tem se não evidencia uma dedicação a isso, eu posso garantir a você, irmãos, a sua vida não tem sentido algum. Se você não serve a Cristo, em algum momento você vai perceber que a sua vida não tem sentido, não tem propósito. É comer, dormir, porque amanhã morreremos. As alegrias do mundo, irmãos, elas cobram caro e dão muito pouco. As pessoas, elas, cada vez mais, elas buscam coisas rápidas. Por que você acha que o consumo da droga tem aumentado tanto? Porque a droga é diferente do álcool. O álcool, muitas vezes, você tem que passar um tempo bebendo para ficar no estado de embriaguez. Mesmo assim, o estado de embriaguez não é igual para todo mundo. Já o consumo da droga não é instantâneo.
Você consome a droga e a droga ela te dá um prazer instantâneo. Porque tantas pessoas estão buscando esse tipo de fonte. Porque a vida deles está vazia. E não são só pessoas desprovidas de bens materiais ou de intelectualidade, não. Porque tem as drogas lícitas e tem as ilícitas. Tem as lícitas também. Hoje em dia, você vai encontrar pessoas que elas tomam uma quantidade absurda de remédio, simplesmente para poder não perderem a cabeça. Para poder, sabe, acordar e trabalhar. Porque se sente tão pressionado pelo mundo. Se sente assim, às vezes tão vazio. E precisa desse medicamento, né? Para que a vida tenha sentido. Então é importante que a gente entenda a nossa realidade, porque tem se tornado tão comum a gente ver as coisas, mas a gente não entende biblicamente. Aí a gente trata aquelas coisas como se fossem normais, naturais, não, ali é uma evidência bíblica de algo que Jesus falou. Então aqui a gente observa, esses homens eles pedem intrepidez para anunciarem a palavra de Deus. Eles não pedem, ó Senhor, me ajuda a satisfazer os meus interesses. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ser uma pessoa muito rica. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser uma pessoa muito rica. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ser uma pessoa assim, sabe, admirada por muitos. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser admirado por muitos. Eu quero ser bem sucedido em tudo que eu fizer. Então me ajuda, Senhor. O que eu posso te dar, Senhor, para o Senhor me fazer ser bem sucedido em tudo que eu quiser? É mais ou menos assim o evangelho de hoje, né? É o evangelho da barganha. Jesus não está à venda, até porque ele não precisa de nada de mim e de você. Isso daqui é privilégio. Anunciar o evangelho de Cristo é um privilégio que ele nos concedeu. Só para que a gente entenda, ele tinha criaturas muito superiores a nós, no sentido de não serem pecadoras e de terem mais poder e inteligência, que são os anjos, para fazer isso. Mas ele delegou essa função para a gente. E às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente vê isso como um fardo, às vezes a gente vê isso como algo, né, que está roubando nosso tempo, roubando nosso dinheiro, tudo é nosso, né? Então, concluindo, porque os irmãos têm mais o que fazer. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas. Olha que maravilha. Deus, Ele se agrada em demonstrar a sua bondade, irmãos. Mas a grande questão é, Deus não é Deus de confusão. Então assim, como é que Deus vai nos abençoar nos amaldiçoando? Como assim? Como é que Deus vai fazer determinadas coisas na minha vida que só vão me distanciar dele? Então, as pessoas que se relacionam com o Senhor por conta de milagres e curas, elas nunca se relacionaram com Cristo de verdade. Porque o nosso relacionamento com Cristo é por meio da sua palavra, é por meio da fé, é por meio da oração que nós conversamos com Ele pessoalmente. Quarto e secreto. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Olha que sinais e prodígios. A igreja, irmãos, a mensagem de Cristo nos concede poder. Às vezes a gente se entreolha como se a gente fosse um nada. E assim, é importante que a gente saiba diferenciar humildade verdadeira de falta de conhecimento. Então assim, eu não sou alguém que merece ser aplaudido, eu não sou alguém que merece ser louvado. Mas enquanto cristão, o poder de Cristo habita em mim.
E eu preciso ter confiança nisso. Eu preciso ter confiança que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu preciso ter confiança que Deus me ouve. Essa é a intrepidez que eles pedem. Eu preciso ter ousadia de que aquilo que eu falo vem de Deus e não de mim. É o Espírito que nos dá essa ousadia. E pode chegar momentos em que a gente vai orar e pessoas serão curadas? Pode sim, por que não? Isso não é o dia a dia, mas pode acontecer à medida que Deus queira demonstrar o seu poder em momentos específicos. Mas nós não podemos perder a nossa fé, porque é isso que o mundo quer roubar da gente. E não existe fé, irmãos, sem entrega. As pessoas dizem acreditar, mas elas não entregam. Eu gosto muito de um exemplo, né? Eu ouvi uma vez, não sei se eu ouvi ou se eu li, num livro cristão, ou foi numa pregação há muito, muito tempo atrás. Eu achei aquilo muito interessante, me impactou muito. Um alpinista que não acreditava em Deus e era extremamente prepotente, sabe, alpinista, né, aquele pessoal que sobe montanha, né, amarrado nas cordas. Ele era prepotente. Uma das regras do alpinismo é que você nunca deve subir a montanha sozinho. Uma vez você achava tão bom e ele ia sempre sozinho. E numa dessas ele teve um deslizamento e ele ficou pendurado numa corda. A temperatura era muito baixa. Ele sabia que se ele ficasse ali ele ia morrer congelado. E ele clamou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me salva. E aí ele ouviu a voz dizendo: solte um pouco. Aí foi que ele pegou mais na corda ainda, com mais firmeza. Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me salvar, e o Senhor está mandando me matar. Se eu soltar a corda, eu vou morrer. Ele ouviu só: solte a corda. Esse é o final da história, porque a maioria de vocês já conhece. No outro dia de manhã, encontraram o alpinista morto, congelado, a 50 centímetros do chão. Olha como Deus sabe o que está fazendo quando Ele diz coisas para a gente fazer e a gente não quer fazer. Quando Deus diz: perdoe o seu irmão, Deus não sabe o que o Senhor está me pedindo. Se eu perdoar, quem já ouviu essa expressão? Ele vai amontar em mim. Se eu deixar isso para lá, amanhã faz pior. Não, confia em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele vê tudo, a gente não. Ele sabe de tudo. Como é segurança para nós cristãos quando a gente caminha na palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu acho tão bonito, né? Tanta gente que fica preocupado com dinheiro, com isso, com aquilo. E a Bíblia diz: aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Esse versículo tem no meu quarto, em cima da minha cama, já há 10 anos. E Davi, quando escreveu Salmo 37, ele diz: olha, eu já fui moço, eu já sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua posteridade a mendigar o pão. Será que Deus é mentiroso? Jesus disse que Deus alimenta os pássaros, veste os lírios do campo. Não fará isso com a gente? Então percebe que o que falta para a gente? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Essa é a diferença, irmãos, entre aqueles que andam em fé e aqueles que não andam. Então aqui, esses homens, essas mulheres que colocaram o mundo de cabeça para baixo na sua geração, eram pessoas talvez mais simples que nós. Eu aqui, a maioria da gente aqui é muito simples, mas eles eram mais.
E eles oram desse jeito: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E como a gente viu aqui, né? No desenho bíblico, quando Paulo e Silas oram, vem um terremoto, né? Aqui também veio um terremoto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. E eu acho tão maravilhoso isso, porque tremeu o lugar em que estavam, não foi um terremoto. Olha a onipotência de Deus. Quando a gente estuda, né, na escola, vocês que estudaram mais do que eu disse para vocês que antes dos 30 anos isso inclui minha fase estudantil. Mas tem as chamadas placas tectônicas, que são elas que ocasionam os terremotos. Então, não tem esse negócio de terremoto aqui. Se tiver um terremoto, tem que ser o quê? No bairro todo, na cidade toda. Não, Deus mandou um tremor só lá. E Deus pode fazer isso? Irmão, Deus pode fazer muito mais. Mas, sabe, a gente limita tanto Deus. Por quê? Porque a gente não o conhece. Toda vez que você estiver assim, sabe, achando que... Falo isso porque eu também preciso, viu? Toda vez que a gente está achando que os nossos problemas são grandes demais, principalmente início de mês, pagamento, né? Tudo que é boleto, chega, vai fazer compra no mês. Então, aí a gente começa a achar assim, rapaz, será que esse mês vai dar? Aí você vai lá para Gênesis, capítulo 1 e 2. Mas Gênesis, pastor, o que tem lá? A criação. Deus criou todas as coisas. Estava tudo escuro. Ele disse, faça-se a luz. E pronto, a luz foi feita. Só, eu quero que tenha todo tipo de fruta, de árvore, de vegetal, tudo que você imaginar. Eu quero que exista. E foi, existiu. Tem tanta variedade, né? Que eu creio que o homem ainda nem descobriu tudo. Quando Deus fez os animais, uma coisa, uma palavra. E aí a gente acha que o nosso problema é grande, né? Para esse Deus não tem problema grande, tem fé pequena. Ou pior, a ausência de fé. Quando Jesus vem andando sobre o mar e os homens, os apóstolos ficam assustados, ele diz, você não tem fé? É possível. A essa altura, vocês me viram multiplicar pão, peixe, fazer tantas coisas e vocês não têm fé. Basta uma tempestade e fica todo mundo desesperado. Eu fico me sentindo no barco os apóstolos quando eu leio. Então aqui, irmãos, é para mostrar para a gente que Ele está no controle de tudo. Então, se você não sabia disso até agora, eu estou lhe dizendo, Ele está no controle. Ele está no controle, inclusive, das suas finanças. Se você é crente. Porque assim, há uma diferença, irmãos, entre você entregar a sua vida ao Senhor e você fingir que entregou. Então, a gente normalmente faz isso, né? A gente chega assim, Senhor, estou falando de mim, viu? Era para eu estar morto. As minhas escolhas eram para eu estar morto nessa altura. Então, qualquer dia que eu viver é lucro. A partir de agora, Senhor, eu vou viver só para Ti, porque é o Senhor que cuida de mim. Aí no outro dia, manda um zap. E aí, o baba? Daqui a pouco eu estou lá. Puxa, daqui a pouco eu estou lá. Mas você não perguntou para o dono da sua vida, não? A gente tem que perguntar. Fala, não dava. Mas você não entregou a vida para ele ontem? Então a gente vive assim, a gente entrega a vida para Jesus, aí parece que ele faz assim, né? Ô Jesus, me dá aqui de volta um pouquinho, daqui a pouco eu lhe devolvo. É como se o irmão Reginho, que tem uma bicicleta bem bonita, né? Ele está lá com a bicicleta dele, aí de repente ele, né? Não, eu senti de Deus.
tenho medo quando a pessoa diz isso, irmão. Eu senti de Deus, aí dá a bicicleta para outra pessoa, né? Tá, vamos imaginar que projetou aqui outra pessoa. Aí no outro dia, o irmão Reginho lembra, rapaz, eu tenho que ir lá não sei aonde. Se eu for de pé vai ser longe, se eu for de bicicleta é um tapa. Ô fulano, você me empresta a bicicleta, que é minha, que eu te dei. Depois eu te devolvo. A gente faz assim com a nossa vida, que a gente entregou a Deus, né? O tempo todo a gente está assim. Não, eu já entreguei minha vida ao Senhor, minha vida aos pés do Senhor. Mas por que você faz tantas escolhas assim, desprovida de qualquer oração, sem nenhuma ordenança de Deus, e às vezes até em clara discordância, o que é pior? Você entregou a sua vida ao Senhor, e na palavra de Deus está vedado você fazer, proibido você fazer aquilo que você quer. Você, não, mas assim vai ser só uma vezinha, Deus vai entender. Você imagina, irmão? Não é exatamente o que a gente vê hoje naquilo que se chama evangelho. E a gente não pode chamar isso de verdade, irmão, de verdadeiro evangelho. É por isso que quando a gente vê o livro de Atos assim, a gente vê uma diferença tão grande que não deveria existir. Por quê? Porque a gente deveria viver como essas pessoas, entendendo que importante é a vida espiritual, muito mais do que a vida material. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu espero que vocês saiam daqui assim, amém? Amém. Cheios do Espírito Santo. Como é que eu vou saber que Jesus está cheio do Espírito Santo? Amanhã eu vou saber. Pela noite que vocês viveram, pelo dia que vocês acordaram, saber se vocês estão com o Espírito Santo ou com sonso. E com intrepidez anunciavam a palavra. E eu concluo aqui, né, irmãos? Já falei até demais. A gente precisa refletir enquanto é tempo. E assim, esse é o meu papel. Meu papel é ser chato, né? Pelo menos é o que algumas pessoas imaginam. Mas assim, nenhuma das pessoas que ouviu os nossos encontros vai poder dizer naquele dia que não foi avisado. Vai poder dizer, mas ninguém me disse que ia ser desse jeito, um por um, mostrando tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz. Eu não sabia que ia ser assim. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha me preparado. É como o Reginho vai para o aniversário de 15 anos da parente da esposa, aí está todo mundo lá de terno, e Reginho vai de camisa regata. Ele achou que calou, né? Aí depois ele vira para a esposa, mas não, você não falou que ia ser assim. Todo mundo está aqui arrumado, mais alinhado, né? Assim, pelo menos botar uma blusa assim, dessa de botão, assim, né? Então, vocês são avisados, eu estou avisado. Então, é importante que a gente dê atenção. Jesus faz um alerta para as pessoas que ouviram ele pregar. Jesus pregou durante 3 anos e meio. E ele faz um alerta às pessoas, dizendo, olha, cuidado. Porque eu vou dizer a vocês que tem muitos de vocês que vão ouvir e não vão praticar. E eu vou dizer que esse grupo é semelhante. É semelhante a quem constrói a sua casa sobre areia. Parecia que Jesus sabia que a gente ia morar em Salvador, né? Toda vez que tem chuva em Salvador, o que é que a gente vê com muita tristeza? Casas desmoronando, porque pessoas construíram em locais onde não tem rocha, onde não tem um fundamento, né, firme, e aí quando a chuva vem, que alaga, a casa cai parecendo que é de isopor, né? Parece às vezes, quando você vê determinadas filmagens, né? Nem parece que é cimento e concreto. Parece que é isopor, com rapidez que cai, né? Porque construiu no lugar errado. Jesus faz essa analogia, irmão. Agora você imagina, né? A pessoa que de repente investiu todos os seus recursos na construção de sua casa. Deixar a casa bonita.
teve um filho, vou fazer um quarto bonito dele, uma filha, vou fazer um quarto bonito para ela, bater uma laje. Depois disso, meu filho vai crescer, vou bater outra. E tá tudo bonito. Aí vem a chuva. Tudo vai embora. Uma vez eu vi uma reportagem, pessoa dizendo isso. Eu perdi tudo em segundos. Essa pessoa não perdeu tudo. Ela ainda pode ser salva. Ela ainda pode até reconstruir a vida material dela, que nem é tão importante assim, se comparado com a vida espiritual. Mas a sensação daquela pessoa naquele momento é: eu perdi tudo. A sensação das pessoas nesse dia vai ser: e tudo foi em vão, porque eu não dei atenção aos alertas que me foram dados. Eu achei que era brincadeira, eu achei que era exagero. Quando às vezes a pessoa diz pra gente assim, né? Ó irmão, você enjoa em viagem de navio? Não. Alguém já pegou um catamarã para Morro de São Paulo? Meu filho, se você nunca pegou, não pegue, porque isso não é de Deus. Um barquinho no meio do mar aberto e vai... Irmão, depois que eu fui nesse barquinho, nunca mais. Eu só ia de carro. Ai, vai de carro, não sei quantas horas a mais, dá um trabalho danado. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, você avisa para a pessoa. É como, olha, o avião, quando ele estiver descendo, vai dar aquele frio na barriga. Você vai pensar que ele está caindo ainda não, ele está rezando. E dá aquele negócio no ouvido, que você fica meio surdo, né? Fique tranquilo, daqui a pouco você volta a ouvir normalmente. Quem já andou de avião sabe. Por conta da descompressão, eu acho. Então, você avisa a pessoa está sabendo. Mas parece que não, parece que as pessoas, elas querem ser desinformadas. Parece que o pessoal gosta, né, de você pega surpresa, né? Parece que o pessoal gosta de susto. Ô, irmão, eu não gosto não. Olha, uma das coisas, depois que eu me tornei crente, uma das coisas que eu assim gosto é spoiler. Se você viu algum filme, quiser me contar o fim, pode contar, não fico com raiva não. Às vezes a pessoa até, vou deixar o pastor assim morrendo de raiva. Vou contar o final do filme. Aí conta assim, mas e aí? Você tá com raiva? Eu digo, não, obrigado. É bom a gente saber, né? Igual quando eu assisti a Paixão. Quando você assiste a Paixão de Cristo, você acha que Jesus não vai ser crucificado? Você acha que Pilatos vai dizer, não, Pilatos vai liberar ele agora. Agora ele vai liberar, não é possível. Ele acabou de dizer que Jesus não tem culpa. É como a gente viu aqui, não foi? Quando o apóstolo Paulo está na audiência, né, com Agripa, e tem lá aquele governador romano ali, e ele disse assim, e aí? Paulo é inocente, pronto, agora vai soltar, não é possível. Mas não, irmão. Porque a proposta de Deus é que ele chegasse em Roma como prisioneiro. Então a gente precisa entender que Deus sabe o que está fazendo com a nossa vida. Vamos parar de atrapalhar. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Então que o Senhor nos ajude a não atrapalhar os maravilhosos planos dele. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são muito melhores que os nossos, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite tão abençoada, por essa companhia agradável, Senhor, os meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-nos a usufruir, Senhor, dessas graças preciosas que o Senhor tem nos dado em tempos de grande apostasia e trevas. Mas o Senhor ainda tem revelado em nós, Senhor, o poder da Tua luz. Ajuda-nos a viver sempre na luz, Senhor, andando na palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, tendo sempre paz na nossa consciência, que somos do Senhor
e vivemos em conformidade com os seus decretos eternos. Ó Deus, se há na nossa vida pecados ocultos que têm atrapalhado nosso relacionamento contigo, Senhor, que o Senhor nos revele por meio do Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos santificados a cada dia, vivendo em uma alegria aqui na terra, por estarmos na tua companhia, desde aqui da terra, antevendo a alegria maravilhosa que teremos no céu. Não nos deixa, Senhor, enganados e nem a enganarmos aos outros por meio de falsos ensinos que alimentam a carne e apagam o espírito, Senhor. Mas que, pelo contrário, sejamos cheios do teu Santo Espírito, Senhor, e frutíferos em toda boa obra que evidencie a tua salvação em nós e o teu bendito propósito nas nossas vidas, de sermos usados na propagação da tua mensagem preciosa, que nos salvou e continua a salvar aqueles que a ouvem pela fé. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo e não se esqueça de refletir sobre tudo que você aprendeu nessa noite. Amém. Amém. Semana que vem, se a gente tiver vida, louvor.